Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, caríssimos amigos e irmãos. Nós celebramos esse final de semana no Brasil as festas de São Pedro e São Paulo, a grande solenidade. No sábado, a vigília. Na segunda parte do dia de sábado, temos a vigília de São Pedro e São Paulo, a missa especial com leituras próprias. No domingo, a festa dos apóstolos Pedro e Paulo. Solenidade transferida do dia 29. Porém, hoje, dia 29, é o dia que na igreja se celebra São Pedro e São Paulo. Em Roma acontece a grande celebração na Praça de São Pedro, que de uma certa forma encerra o consistório que o Papa Leão XIV convocou todos os cardeais do mundo inteiro. E também acontece justamente em Roma, no dia de hoje, a entrega dos palhos aos novos arcebispos que foram nomeados no último ano. O palio é aquela vestimenta litúrgica feita de lã de carneiro que os bispos colocam sobre os ombros, com os três agulhas ali, lembrando bem as chagas de Cristo também, mas lembrando também que são chamados de um lado a serem pastores. A lã das ovelhas colocadas sobre os seus ombros lembra justamente pastoreio, ou seja, trazer as ovelhas sobre os seus ombros, como Jesus trouxe as ovelhas sobre os seus ombros também. É o grande chamado dos bispos, dos apóstolos. E os arcebispos, recebendo o palio, têm essa unidade com o Papa, professa a sua comunhão com o Santo Padre e tem uma missão também na província eclesiástica onde está a sua arquidiocese. Uma arquidiocese, ela forma uma província eclesiástica composta de algumas dioceses que nós chamamos de sufragâneas, em que os bispos daquela região estão unidos, tendo as mesmas preocupações, algumas decisões em comum, e algumas questões que, quando é necessário, têm algumas orientações do direito canônico. No Brasil, além disso, além das províncias eclesiásticas, nós temos também os regionais da CNBB. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos, de um lado, o Regional Leste 1, o Conselho Episcopal Regional Leste 1, que congrega todos os bispos e dioceses do estado do Rio de Janeiro. Porém, no estado do Rio de Janeiro, nós temos duas províncias eclesiásticas, duas arquidioceses, uma no Rio de Janeiro, outra em Niterói. Do Rio de Janeiro vai do Rio de Janeiro até Barra do Piraí e Volta Redonda. Vai de Niterói até Campos do Goytacazes, ou seja, divide o estado em duas grandes províncias que têm suas funções, têm suas reuniões, têm seus encontros. Nós temos encontros tanto do Regional Leste 1, todos os bispos regional, como temos encontros também dos bispos das províncias eclesiásticas. Tem algumas atividades também. Um encontro, por exemplo, da vocação, encontro dos seminaristas, tanto da província de Niterói, da província do Rio de Janeiro, um ano e outro ano de todo o Leste 1. Enfim, é a maneira da igreja se organizar, e organizar-se pelo mundo inteiro. Então, pelo mundo inteiro, a igreja tem as províncias eclesiásticas com seus arcebispos e bispos, e no Brasil temos, além disso, também os regionais, chamado Conselho Episcopal Regional, nos vários estados. No Rio nós temos apenas um regional, nós temos alguns estados que tem mais que um regional, conforme o tamanho do estado. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós vemos também que nessa organização toda, nós vamos chamar de estar muito unidos, e que com Pedro e Paulo, figuras tão significativas para a vida eclesial, nos ajudem cada vez mais em sermos aqueles unidos a Pedro e tão missionários também como Paulo. Agora rezemos. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, vos suplicamos, a fim de que nós, que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a todos vós, caríssimos amigos e irmãos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Catedral FM. Dentro de instantes, acompanharemos juntos a Santa Missa pelos amigos da Rádio Catedral, diretamente da Capela Nossa Senhora da Conceição, no edifício São João Paulo II, na Glória, celebrada pelo Padre José Paulo. Rezaremos a ação de graças pelos amigos da rádio, aniversariantes de hoje, 29 de junho, Aldineia Leopoldino de Souza, Alexandre Nazaré da Silva Lopes, Antônia Lima Carvalho, Bruna Gonçalves da Silva Loreto, Cláudio Martins, Dalva Helena Avelino dos Santos, Devanir Patrício de Freitas, Denair Guimarães Muniz, Flávia Mara Portalete, Flávio Dias Pereira Júnior, Janira Lourdes de Araújo Souza, Lina Belga Frutuoso Medeiros, Lindalva Corrêa de Andrade, Márcia Santos Tavares Figueira de Barros, Maria de Lourdes Bandeira Silva, Maria do Carmo Peixoto Pandolfo, Maria Lúcia da Silva Bandeira de Melo, Marilene de Santana Magorno, Marilza Pedrina Saldanha Ferreira, Marli Proença de Carvalho, Pedrina Pinto do Prado, Pedro Ferreira dos Santos, Pedro Leonardo da Silva, Pedro Neves Heleno, Pedro Ronaldo Quirino da Silva, Pedro Seda Pereira, Rita Conceição da Silva Almeida, Rosa Maria de Oliveira Mendes, Sara Lúcia Tenenbaum, Sebastiana Conrado de Oliveira, Cilei Muniz Paulino, Tainá Alves da Silva Leite, Tereza do Nascimento Duarte e Vitor Antonione Ferreira Paiva. A Catedral FM apresenta a Santa Missa. Oferecimento Supermercados Mundial. Alegre estamos na casa do Pai, e na alegria cantamos seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, quero acolher todos agora nessa missa que estamos iniciando, transmitida aqui da Capela Nossa Senhora da Imaculada Conceição, no edifício São Paulo II. Além de ser transmitido pela Rádio Catedral, também pelo YouTube, pela Web Redentor, vamos fazer dessa missa uma verdadeira ação de graças. Para melhor celebrarmos com dignidade os santos mistérios, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos santos, e a vós, irmãos e irmãs,
que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Vamos fazer a oração da coleta e esse é o momento onde acolhemos todas as intenções para a missa. Aquelas que estão sobre o altar e aquelas que estão em nossos corações. Aqui nós temos, por alma do professor Sérgio Pereira da Silva, tão importante aqui no meio de comunicação da Diocese. Depois eu vou ler um pouquinho sobre ele. Como também alma de Wanda Stanislau, Sérgio Pereira da Silva, falecido hoje, e os aniversariantes aqui da Rádio Catedral, hoje do dia 29 de junho. Além dessas, tem aquelas que vocês aí trazem em vossos corações. Ó Deus, pela graça da adoção, nos tornastes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos sentar para ouvir a palavra de Deus. Leitura da profecia de Amós. Isto diz o Senhor. Pelos 3 crimes de Israel, pelos seus 4 crimes, não retirarei a palavra, porque eles vendem o justo por dinheiro e o indigente pelo preço de um par de chinelos. Pisam na poeira do chão a cabeça dos pobres e impedem o progresso dos humildes. Filho e pai vão à mesma mulher, profanando meu santo nome, deitando-se junto a qualquer altar, usando roupas que foram entregues em penhor. Bebem vinho à custa de pessoas multadas na casa de Deus. Entretanto, eu tinha aniquilado diante deles os amorreus, homens espadaúdos como cedros e robustos como carvalhos, destruindo-lhes os frutos na ramada e arrancando-lhes as raízes. Fui eu que vos fiz sair da terra do Egito e vos guiei pelo deserto durante 40 anos para ocupardes a terra dos amorreus. Pois bem, eu vos calcarei aos pés, como calca o chão a carroça carregada de feixes. O mais ágil não conseguirá fugir. O mais forte não achará força. O valente não salvará a vida. O arqueiro não resistirá de pé. O corredor veloz não terá pernas para escapar, nem se salvará o cavaleiro. O mais corajoso dentre os corajosos fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e destes as costas às palavras dos meus lábios. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Quando vias um ladrão, tu o seguias e te ajuntavas ao convívio dos adúlteros. Tua boca se abriu para a maldade e tua língua maquinava a falsidade. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Assentado, difamavas teu irmão, e ao filho de tua mãe injuriavas. Diante disso que fizestes, eu calarei. Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Entendei isto, todos vós que esqueceis Deus, para que eu não arrebate a vossa vida sem que haja mais ninguém para salvar-vos.
Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Entendei isto, todos vós que esqueceis o Senhor Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo a multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum, aqui estamos nesta Santa Missa e a palavra de Deus nos foi anunciada. No Antigo Testamento, era faculdade de Deus chamar aqueles para segui-lo. Você vê, chamava os apóstolos, chamou os patriarcas, por exemplo, Abraão, deixa tudo e vai para onde te mandar. Isso é uma prerrogativa de Deus, chamar. Deus chama, investe e envia. Essa é a regra. Chamar, investir e enviar. E Jesus usa a mesma lógica, usa a mesma pedagogia. Ele chama, ele investe, ou seja, ele prepara e depois ele envia. Mas nem todos que são chamados por Jesus estão determinados a segui-lo, ou estão preparados para segui-lo, ou entendem o chamado. Ora, quantos são chamados e não escutam? Porque quando você é chamado, você tem que se adequar ao chamado. E Jesus faz 3 exigências. 3 exigências. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Nem todos nós estamos preparados para isso. Porque quando você responde ao chamado, isso significa dizer que a sua vida está toda ela voltada para atender a Jesus. As suas prioridades caem por terra, seus interesses caem por terra. Você já não vai mais fazer aquilo que você quer, mas aquilo que o Senhor quer que você faça. Olha que complicação. Olha que exigência. Esse aqui, ele atravessou uma margem para o outro lado do rio e apareceu um mestre da lei e foi dizer: olha, eu te seguirei para onde quer que o Senhor vá. E Jesus logo apresentou dificuldade. Quer me seguir? Então eu vou dizer uma coisa para o Senhor. As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir assim mesmo? Quer deixar tudo? Quer vir atrás de mim? Essa é a condição.
Você pode barganhar, eu vou, se fizer isso, se fizer aquilo, se não tiver dificuldade, se não tiver provação, se não fosse... Não. Para Jesus não tem isso. Ou quente ou frio. Ou você me segue, ou você não me segue. Ou você está comigo, ou está contra mim. Quando ele viu que tinha uma multidão de discípulos seguindo a ele, esse povo está enganado. Esse povo está enganado. Será que eles estão entendendo mesmo o que é vir atrás de mim? Aí foi quando ele disse, olha, estão dispostos a renunciar a tudo por mim? Estão dispostos a tomar a sua cruz por mim? Estão dispostos a seguir-me? Uma grande quantidade deles deixaram e foram embora. Porque não estavam preparados. Estava ali no oba-oba, quero escutar, não quero exigência, não quero compromisso. E para servir a Jesus tem que ter compromisso, tem que ter entrega, tem que ter amor, tem que se doar. Se não for assim, você não está respondendo bem ao chamado. Outro vê aqui, diz, Senhor, permite-me que primeiro eu vá enterrar o meu pai que morreu. Ele disse, olha, siga-me, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. É uma exigência muito grande. Você vai, poxa vida, será que eu não posso ir lá me despedir do meu pai? Será que eu não posso dar um adeus? Alguém vai sepultá-lo. Você, não indo ou deixando de ir, ele não vai ficar sem ser sepultado. Quer dizer, a prioridade agora é o meu chamado. A prioridade agora é caminhar atrás de mim. E ele diz, quem deixa tudo, quem deixa pai, quem deixa mãe, quem deixa irmão, quem deixa... tudo por minha causa receberá 100 vezes mais. Por exemplo, outra igreja celebrou 2 mártires da igreja, 2 mártires, Pedro e Paulo. Homens diferentes, não é? Pedro é galileu e Paulo é romano. Paulo é mestre da lei, um rabino. Pedro é um pescador. Pedro esteve com Jesus, caminhou com Jesus, foi pedra e tropeço na caminhada de Jesus. E Paulo nunca viu Jesus, nunca esteve com ele. Mas, no entanto, os dois fizeram a sua caminhada na fidelidade ao chamado de Cristo. Nem se preocupando com a própria vida. Os dois morreram de uma morte cruel. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, não porque era a regra dele ser crucificado de cabeça para baixo. Ele foi tratado como um escravo, e como escravo devia ser crucificado. Mas ele não se achava digno, não se achou digno de morrer como o Senhor morreu. Preferiu ser crucificado de cabeça para baixo. Já Paulo, romano, não admitia outra morte, a não ser decapitado. Dizia que era uma morte digna. Para ele lá, era uma morte digna. Então, os dois chegaram ao martírio por conta de quê? Porque responderam ao chamado. Pedro pisou muito na bola, como se diz na gíria aí. Pisou muito na bola, muitas vezes. Foi o único dos apóstolos a ser chamado de Satanás. Vai para trás de mim, Satanás. E Satanás é uma palavra pesada. Mas Jesus disse para ele, você é Satanás. Você está me atrapalhando. Você está me atrapalhando. Porque apenas Pedro disse, olha, Senhor, você está dizendo que vai morrer, que vai ser crucificado, não faça tal coisa. Não permita que tal coisa aconteça. Quer dizer, Pedro estava negando a cruz, estava negando o martírio. E Jesus defendia o martírio. Defendia a morte. Os homens matam o corpo, mas não matam a alma. Eu desejei muito para chegar esse momento de ser crucificado. Então, nós celebramos essas duas pilastras ontem. E o evangelho de hoje vem também corroborar com isso.
o chamado de Jesus. Ainda há pouco eu estava lá no quinto andar, escutava aquele barulheiro, aquela gritalhada toda assim, o que está acontecendo? Aí eu me toquei que é o jogo do Brasil. Parecia uma verdadeira parousia. O céu se rasgou e Jesus estava descendo. E as pessoas naquele frisson. Mas depois notei que mais do que isso era uma histeria. As pessoas gritavam, esbravejavam, batiam. Tem um instrumento que faz um barulho, que eu não sei nem como é que chama aquele negócio ali. Parece uma... sei lá o quê. Olha onde está o gosto, o prazer daquelas pessoas. Uma coisa tão efêmera, tão passageira, tão momentânea. O jogo começou às 2, certamente acabou 4 e pouco. E aí? Acabou a euforia, acabou a parousia, acabou a histeria. E a vida continuou do mesmo jeitinho, no mesmo lugar, com seus problemas. Só quem nos satisfaz plenamente é Jesus. As coisas passageiras passam. Não é isso? Então, que esse evangelho possa caber em nossos corações e que nós respondamos sim, sempre ao chamado do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer as nossas preces. E a cada prece apresentada a Deus responderemos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Para que a igreja anuncie com clareza e coragem as exigências do Evangelho, formando discípulos fiéis e comprometidos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os cristãos não se deixem prender por falsas seguranças, mas estejam sempre prontos a seguir a Cristo com coragem e livres, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os jovens ouçam com generosidade o chamado de Deus e respondam com coragem à missão que lhes é confiada, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Essas são as preces que a igreja está fazendo, mas tem aquelas preces que são suas, que você deve fazê-las. Na missa, esse é o único momento que você pode abrir o seu coração e pedir a Jesus. Lembre da regra: pedi-vos será dado, batei-vos será aberto. Abra o seu coração, peça a Jesus que Ele vai lhe atender. Escuta, Senhor, essas preces que fazemos em Teu nome, vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Daqui do meu lugar eu olho o teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Daqui do meu lugar eu olho o teu altar e fico a imaginar aquela paz, aquela comunhão. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus, que nos assegurais os frutos dos vossos mistérios,
Fazei que nosso serviço corresponda à santidade dos vossos dons, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois, por meio do vosso Filho, muito amado, vós não sois não somente o Criador do gênero humano, mas também o autor misericordioso da sua redenção. Por isso, com razão vos servem todas as criaturas. Os redimidos vos prestam o devido louvor, e unânimes vos bendizem vossos anjos e santos. Também nós os celebramos com alegria e dizemos a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção e ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso bispo Orani João, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Aqui lembramos Wanda Stanislau e Sérgio Pereira da Silva, como também as almas do purgatório. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Vamos lembrar os enfermos? Você que tem um amigo enfermo aí, lembra dele, reza por ele. Lembrar aquelas pessoas que se recomendam às nossas orações. Aliás, devemos rezar uns pelos outros, até pelos nossos inimigos.
exatamente por aquelas pessoas que passam por dificuldades e aquelas que aniversariam hoje. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Obedientes à palavra, rezemos todos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, Feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Vamos nos saudar uns aos outros, a paz do Senhor Jesus. Até para você. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue que vou receber não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a minha vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Amém. Vou cantar teu amor, ser no mundo um farol. Eis-me aqui, Senhor, vem abrir as janelas do meu coração. E então falarei, imitando tua voz, creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti, vou andar. Oração de comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde então espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Una-me a vós inteiramente. Ah, não permitais que me separe de vós, ó sumo bem e doce amor meu. Vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre.
Amém. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina e cantar. Cantar um canto ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, plantar o chão, cultivar o amor, como poetas que querem sonhar, para realizar o que o mestre ensinou. Vemos cear, restaurar coração, fonte de vida no altar a brotar, a nos alimentar. Oremos. Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós, pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a São Sebastião. Glorioso mártir São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro. Vós que derramastes vosso sangue e destes a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores do nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos dessa terra de Santa Cruz. Livrai-nos de toda epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros, e que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes. Rogai por nós junto a Deus. Amém. Ao professor Sérgio Pereira da Silva. Agradecemos o amor e empenho do professor, que por quase 2 décadas deu sua voz ao programa com inteligência, elegância e espírito de diálogo. Seu legado permanece vivo na história da Rádio Catedral, na série Vox Populi, na cultura carioca e no coração de todos que tiveram o privilégio de ouvi-lo e conviver com sua missão. Vamos fazer nossa vênia, nossa homenagem àquela que é padroeira aqui da nossa capela, titular, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Aos amigos da Rádio Catedral, que hoje aniversariam, meu parabéns. E também parabéns por serem amigos da Rádio Catedral. Não só pelo fato de estar aniversariando, mas como também serem amigos da Rádio Catedral. Pois vocês, sendo amigos da Rádio Catedral, vocês ajudam a Rádio Catedral a fazer a sua missão, que é fazer o Evangelho chegar mais longe ainda. Parabéns. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Tenham todos uma boa noite, idem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti.